crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Devocional Kids. Então agora, sentadinho aí, quietinho, chama seus irmãozinhos, quem tiver aí na sua casa, os seus pais, para nós participarmos deste momento de louvor e de aprendizagem da Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar neste momento? Preste atenção, tá? Que esse momento é o momento de nós falarmos com Deus, porque hoje nós vamos aprender uma lição que fala sobre Espírito Santo, o amigo que guia. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui neste momento reservado para aprendermos da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos realmente entender o que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje. Aceita os louvores que prestaremos a Ti. Cuida, Senhor, de cada criança no seu lar, com a sua família, que o Senhor esteja cuidando e conduzindo a vida de cada uma. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos agora, crianças, para o momento de louvor. Então, cante conosco, celebre ao Senhor com bastante alegria. Crianças, nós vamos cantar um cântico agora de louvor e adoração a Deus, um cântico que fala da maravilhosa graça de Jesus, manifestada a cada um de nós ali na cruz, quando Ele derramou o seu sangue precioso. Vamos cantar com alegria. Você conhece esse cântico? O Rei
crianças, nós vamos cantar agora um cântico que ele tem relação com a história que nós vamos aprender. Nós vamos cantar que nós podemos ser um missionáriozinho. Você pode ser um missionáriozinho se você falar de Jesus a quem não conhece ainda. Então, cante conosco. Mesmo que você não saiba esse cântico, ouça uma vez e cante conosco. Louvado seja Deus. Nós vamos agora, crianças, para o nosso momento da história, o momento de ouvir a palavra de Deus. Atenção, hein, para você entender a nossa história de hoje. Vamos lá, crianças, nós vamos passar agora para o nosso momento da lição bíblica. Como vocês sabem, todas as histórias que vocês têm ouvido, elas estão registradas aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. E essa história de hoje, ela está registrada no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40, tá bom? Então, guardem essa referência e depois peçam para o papai e para a mamãe lerem com vocês novamente na Bíblia, tá bom? Vocês têm ouvido nesses domingos sobre o Espírito Santo e vocês viram que o Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, ele intercede por nós, a Deus, né? E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo, ele também pode ser o amigo que guia. O amigo que guia é o tema da nossa lição. Então prestem bem atenção na história que eu vou contar para vocês. Quando Jesus esteve aqui na terra, depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os amigos de Jesus, os discípulos, eles queriam dar continuidade ao trabalho de evangelização. O que é evangelização? É levar o evangelho de Jesus, falar de Jesus para as pessoas que não conheciam ainda. E eles viram que esse trabalho estava assim, difícil deles realizarem, porque eles tinham que fazer viagens, eles tinham que caminhar, ir em lugares longe, e eles também precisavam de ajuda. E a palavra de Deus nos diz que eles escolheram 7 amigos para nos ajudarem no trabalho que eles precisavam fazer. E um desses amigos era o Filipe.
mas não é o Felipe que era discípulo, tá bom? O Felipe que era discípulo, que conviveu com Jesus, era outro. Esse agora foi um outro que foi escolhido também para levar a palavra de Deus. E um dia Felipe estava na casa dele e ele recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou para ele assim: Felipe, vá lá na estrada que leva de Gaza a Jerusalém. E tem uma coisa para você lá, para você fazer lá. Lá é um lugar meio deserto, quase não passa ninguém e você precisa estar lá nesse lugar. Felipe pode ter pensado assim, mas por que eu tenho que ir para um lugar onde não passa ninguém? Esse era o Felipe. Por que eu tenho que ir a uma região que é deserta? Mas Felipe obedeceu. Felipe foi para essa estrada e quando ele estava andando nessa estrada, eu vou colocar Felipe aqui. Quando ele estava andando nessa estrada, ele avistou, ele viu uma carruagem que tinha um etíope nessa carruagem. Etíope é um homem da Etiópia. A tia vai colocar aqui, é um homem da Etiópia e ele era mordomo da rainha de Candace. Ele era um funcionário da rainha, né? Ele era uma pessoa importante. E o Espírito Santo falou assim para Felipe: Felipe, corra atrás dessa carruagem, alcance este homem, né? Felipe obedeceu. Quando Felipe chegou perto, viu que ele estava lendo uma Bíblia. E a Bíblia dele era diferente, era um rolo, era um pergaminho. Ele estava lendo o profeta Isaías, no Antigo Testamento. Eu tenho aqui um pergaminho para mostrar para vocês. Ó, pergaminho é isso aqui, tá? Ele é um rolo e nesse rolo tinha os escritos bíblicos. E então aquele homem, o etíope, ele estava lendo, estava com o seu pergaminho aberto e estava lendo. E Felipe se aproximou dele. Felipe obedeceu à voz do Espírito Santo. Quando Felipe se aproximou, perguntou para ele assim: o que é que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou assim: não, eu não estou entendendo. Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Se alguém não explicar para mim, eu não vou entender. Aí ele falou assim: sente aqui do meu lado, sente aqui na carruagem comigo e você me explica então. Aí Felipe obedeceu, sentou ao lado daquele homem na carruagem e aí ele falou: que parte que você está lendo? Aí o etíope falou assim: eu estou lendo essa parte que diz assim: ele foi levado ao matadouro e como ovelha muda não abriu a sua boca. De quem é que está falando? Quem é esse ele? Aí então, crianças, Felipe teve a oportunidade de falar de Jesus. Felipe teve a oportunidade de dizer que ele era Jesus, que ele morreu por nós na cruz para nos salvar. E essa comparação, como ovelha muda não abriu a sua boca, é porque a ovelha é um animalzinho manso. Vocês já ouviram falar isso, né? A ovelha é um animalzinho manso, ela não faz escândalo. Quando ela sabe que vai morrer, ela fica quietinha. E dessa mesma forma, crianças, Jesus deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue precioso para nos salvar. E Felipe então teve a oportunidade de explicar tudo isso para o etíope. Aí aquele homem falou assim, eles continuaram viagem e aí aquele homem falou assim, eles chegaram perto de um rio e ele disse: o que impede que eu seja batizado agora? Aí Felipe falou para ele assim:
nada impede que você seja batizado. Se você crê em Jesus e aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode ser batizado. E ali, crianças, tinha um laguinho, tinha um rio ali na redondeza, e aí diz a palavra de Deus que naquele momento Filipe então batizou o etíope. Ele fez esse reconhecimento, essa aceitação de que Jesus era o Salvador dele, e ele firmou esse desejo, esse compromisso através do batismo ali naquele rio que tinha ali na região. E diz a palavra de Deus que assim que o etíope foi batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe. O que quer dizer isso? Ele tirou o Filipe dali, né? E levou Filipe de volta para a cidade dele. Crianças, que história bonita! Aquele etíope com certeza voltou para sua terra, voltou para o seu país, né, para a Etiópia, e com certeza ele se tornou, né, uma nova criatura, porque agora ele cria em Jesus, e ele também falou de Jesus na terra dele. Então, crianças, o Espírito Santo, ele tem essa função também de nos guiar e falar aquilo que nós devemos fazer, né? Quando Filipe chegou naquela estrada, o Espírito Santo falou para ele: vá até aquela carruagem, alcance aquele homem, ele precisa ouvir de Jesus. Então foi o Espírito Santo que guiou Filipe até aquele homem para que ele ouvisse de Jesus. E assim é conosco também, crianças. O Espírito Santo também nos guia, ele nos orienta e ele pode nos falar aquilo que nós precisamos fazer. Então, se você tem alguma dúvida no seu coraçãozinho, se você tem alguma incerteza, você peça ajuda do Espírito Santo de Deus, porque ele vem, ele nos orienta, ele nos ajuda e ele diz aquilo que nós precisamos fazer. Então, crianças, vocês aprenderam que nós cremos num Deus que são 3 pessoas em uma só. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, Jesus, e Deus Espírito Santo, que é esse amigo, esse consolador, esse intercessor e aquele que caminha conosco também. Então, crianças, nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela palavra dele, e você leia mais uma vez essa palavra. Peça ajuda dos seus pais para que você possa entender melhor ainda, e algum detalhe que a tia talvez tenha deixado de falar, você possa complementar ali na palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós aprendemos neste dia que o Espírito Santo é o amigo que guia. Deus querido, que o Senhor esteja sempre através do Espírito Santo, falando conosco, nos mostrando o que devemos fazer, como devemos agir, qual é a tua vontade para nós, e também nos mostrando, ó Pai, aquelas pessoas que precisam de ti, para que nós possamos também levar a tua palavra, assim como Filipe levou aquele etíope. Muito obrigada por este momento de Devocional Kids. Seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós vamos agora para a nossa atividade em família. Então, pegue aí a sua atividade, é o culto 12, tá bom? Está chegando ao fim esta série de lições, né? Então aqui, olha, tem um resuminho da história que vocês vão ler com alguém da família. Tem o texto bíblico, tá? Que é o texto principal da nossa lição, que também é muito importante você ler novamente. E aqui tem a atividade. Essa atividade está escrita aqui assim: pinte onde há o número 1 e descubra quem é o Espírito Santo. Então, nesse quadro aqui, nesse retângulo,
todo número 1 você vai pintar, tá bom? E vai formar uma palavra que você vai ver quem é o Espírito Santo. E aqui tem uma pergunta: por que o Espírito Santo guiou Filipe para falar com o viajante? Para falar com o etíope? Então, crianças, vejam que essa atividade aqui, ela tem escrita. Então, escreva direitinho, peça para o papai, para a mamãe te ajudar a responder essa questão. Por que o Espírito Santo guiou Filipe para falar com o viajante? Tá bom? E assim você vai estar aprendendo e fixando esse aprendizado, tá bom? Na palavra de Deus. Crianças, nós vamos então nos despedir por hoje. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, juntamente com a família de vocês. Beijo!